Louvado, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos. Nesta oportunidade, iremos fazer um breve resumo da lição de número 5 da classe adulto, lição do primeiro trimestre de 2023, quando a Escola Bíblica Dominical está tratando do assunto Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição de número 5 vai tratar sobre o assunto o avivamento na vida da igreja. O texto áureo está registrado em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, verso 4. A verdade prática diz: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe está em Atos 2, do versículo 1 até o versículo 13, quando a palavra do Senhor Deus vai registrar o acontecimento no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo que aqueles irmãos experimentaram e os resultados deste batismo com o Espírito Santo, tanto na vida dos irmãos, quanto na vida de boa parte da população que estava em Jerusalém naqueles dias. Nós sabemos, pelo relato bíblico, que cerca de 3.000 pessoas de várias partes do mundo antigo que estavam em Jerusalém naquele dia se converteram, foram batizados, aceitaram a fé em Cristo. Atos 2, versículo 1 até o versículo 13, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Muito bem, meus irmãos, aqui está o relato do dia de Pentecostes, quando pela primeira vez a igreja experimentou o batismo no Espírito Santo, quando pela primeira vez o cumprimento das antigas promessas feitas através dos profetas no Antigo Testamento, como por exemplo em João, ou seja, em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28 e 29, o Senhor Deus prometeu
que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o Senhor Jesus Cristo também ratificou, também fez esta mesma promessa, dizendo aos discípulos, dizendo aos irmãos, que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Isso está registrado tanto em Atos capítulo 1, versículo de número 4, como também em Atos capítulo 1, versículo de número 8, e também temos esta mesma promessa sendo descrita no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49. Eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui está o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, cumprindo a sua promessa. A introdução, o comentarista da lição vai dizer que nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Isto nós podemos constatar, como, por exemplo, no capítulo de número 13 do livro de Atos, no versículo de número 2, quando a palavra de Deus diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então nós podemos observar claramente que o Espírito Santo, ele conduzia a igreja, separando obreiros, chamando homens e mulheres para a realização da sua obra. O mesmo Espírito Santo também, conforme diz aqui a introdução, guiava, né? Instruía a igreja caminhava sob a direção do Espírito Santo. Nós encontramos em Atos, capítulo de número 16, do versículo 6 até o versículo de número 10, o relato que Paulo e seu companheiro de viagem, Silas, eles queriam passar por uma região, por uma cidade que era Frígia, mas o Espírito Santo não permitiu, proibiu. Depois eles, no versículo 7, eles queriam passar pela Mícia e pela Bitínia, mas o Espírito Santo novamente não permitiu. Vindo o Espírito Santo conduzir eles para a Macedônia, para Filipos, conforme Atos capítulo 16 vai nos descrever. E todos nós sabemos que esta foi a melhor decisão, porque lá em Filipos tinha uma mulher possessa, uma mulher perturbada, uma mulher escravizada, tanto pelos demônios quanto pelos homens que a possuíam como escrava, verdadeiramente falando. E Paulo, juntamente com seu companheiro de ministério, foram usados por Deus naquela cidade. Aquela mulher foi liberta e muitas pessoas, inclusive a família do carcereiro, veio a ser salva naquela cidade. Então veja o Espírito, ele conduzindo a igreja, conduzindo, separando obreiros, conduzindo, levando obreiros nos lugares que ele desejava levar, nos lugares que ele tinha um propósito específico para aquele momento. Nós também podemos ver o Espírito Santo conduzindo a igreja no que diz respeito às questões doutrinárias, às questões que envolviam a doutrina, né? No primeiro concílio em Jerusalém, no capítulo de número 15 do livro de Atos, nós vemos claramente
que os discípulos foram instruídos pelo Espírito sobre uma questão doutrinária. No versículo 28 diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais nenhum encargo ou encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue da carne sufocada, da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Então veja, o Espírito Santo, no primeiro concílio, quando havia ali uma dúvida se os cristãos gentios deveriam seguir as mesmas leis, as mesmas tradições que os cristãos judeus, ali o Espírito Santo trouxe um esclarecimento, uma direção para a igreja primitiva. Então o Espírito Santo ele conduzia a igreja. O primeiro tópico vai tratar sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O ponto 1 vai falar sobre o chamado abrangente de Jesus. E ele vai deixar claro que, em regra geral, o processo para ser batizado no Espírito Santo ouve a mensagem, se converte. Essa conversão, logicamente, tem a operação do Espírito Santo, porque ninguém se converte por conta própria. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ouve a pregação, se converte, passa agora a viver uma vida de santificação, de obediência, produz frutos dignos de arrependimento, abandona o pecado. Aquele que é de Deus não peca no sentido de que não tem prazer na prática do pecado, né? Nós sabemos que nós pecamos. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, mas não tem prazer na prática do pecado. E aí, então, esta pessoa vivendo a sua vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, essa pessoa, então, ela em regra geral, está no caminho para receber o batismo no Espírito Santo. Esta é a regra geral, mas não é a única. Por quê? Porque tem casos na Bíblia de pessoas que se converteram e no mesmo dia que se converteram foram batizadas no Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, o caso que aconteceu na casa com a família e com os amigos de Cornélio, no capítulo 10 do livro de Atos, do versículo 44 a 48. Eles ouviram a mensagem e o coração deles estavam tão preparados, tão quebrantado, e ao ouvir a mensagem, Pedro estava ainda pregando, não tinha feito apelo, não tinha concluído a mensagem, ele estava pregando. E o Espírito Santo desceu, e a Bíblia diz que todos, sem exceção, foram batizados com o Espírito Santo. Atos, capítulo 10, do versículo 44 ao 48. E qual foi a evidência? A mesma de Atos 2, o falar em línguas. A Bíblia diz que os irmãos que eram judeus, ao ouvirem que os gentios, porque ali era a casa de Cornélio, né? Cornélio era um centurião romano, um gentil, ao ouvirem que eles estavam falando em outras línguas e glorificando e magnificando o Senhor, eles perceberam então que aqueles homens, que aquelas mulheres estavam sendo batizados com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, existe esses dois caminhos. Existe aquele caminho mais tradicional, que acontece com a maioria das pessoas, né? Se converte, está congregando, está se santificando, está orando, está buscando, está em obediência. E aí, mais cedo ou mais tarde, Jesus batiza com o Espírito Santo. E existe esse outro caminho que acontece também. Às vezes a gente vê em cultos, né? A pessoa aceita Jesus e naquele mesmo dia ele é batizado com o Espírito Santo. Ou uma pessoa que estava desviada, que teve uma infância, uma juventude na igreja, mas se desviou,
naquele dia em que ele vem ao culto, como um verdadeiro filho pródigo, e ele é reconciliado com Cristo, naquele mesmo dia o Senhor sela ele, o Senhor batiza ele com o Espírito Santo, e ele começa a falar em novas línguas e a sua vida é realmente transformada. O ponto 2 do primeiro tópico, ele vai falar que a promessa é para todos os salvos. Você, meu irmão, você, minha irmã, que é crente, que é salva, fique você sabendo que o Espírito Santo habita em você. Você só está resistindo ao pecado, só está tendo prazer na palavra de Deus, só está tendo prazer em se santificar, porque o Espírito Santo está agindo na sua vida. Você é uma crente, é uma cristã, é um homem cristão salvo em Cristo Jesus. Mas fique sabendo que o Senhor tem mais para a sua vida. Ele quer te revestir. E você que está orando, você que está se dedicando, saiba, o seu momento vai chegar. Persevere em oração, não desista, porque esta promessa é para todos. Está escrito, né, em Atos 2:39, que esta promessa diz respeito a vós, vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto o Senhor chamar. Então, essa promessa não é feita apenas para alguns, ela é feita para todos, independente do tempo, do território, da região. Nós podemos ver claramente que o batismo com o Espírito Santo acontece ali no dia de Pentecostes, em Jerusalém. Depois, essa experiência vai se repetir na igreja em Éfeso, capítulo de número 19, né, de Atos. Esta experiência maravilhosa vai se repetir ali, se repete capítulo 18 de Atos. Essa experiência se repete na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos. Esta experiência vai ser incentivada, estimulada por Paulo para a igreja de Corinto, no capítulo 12, principalmente ali no versículo 31, quando ele diz que nós devemos buscar, procurar com zelo os dons espirituais. Esta experiência também vai ser incentivada, por exemplo, ali na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, quando Paulo diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nós devemos nos encher do Espírito Santo. Esta promessa, conforme diz Pedro, citando Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, ela diz respeito a toda a igreja, de todas as épocas, de todas as regiões do mundo. Enquanto a igreja estiver na terra, o Senhor Jesus deseja encher a sua igreja com o seu Santo Espírito. Então, essa promessa é para todos. No ponto 3, ele vai tratar sobre o engano dos cessacionistas, que são aquele grupo de pessoas, de igrejas históricas, que vão dizer que os dons espirituais e que o batismo no Espírito Santo, com a evidência de se falar em novas línguas, cessou, acabou. Só que veja, é um pensamento teológico que não tem respaldo na palavra, não tem versículos dizendo que esta bênção iria durar apenas por um determinado momento, por um determinado tempo. Não existe respaldo bíblico para este pensamento teológico, né? Infelizmente, esses irmãos, eles estão errados, eles estão equivocados, e você, meu irmão e minha irmã, que serve a Jesus Cristo em qualquer ministério, você que também serve a Jesus Cristo na Assembleia de Deus, e ainda não recebeu esta bênção, continue buscando, continue orando, seja sincero, fale com o Senhor Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar esta experiência que vai realmente mudar a sua vida. Olha a vida de Pedro, um homem que estava assim sempre oscilando, né? Sempre oscilando, uma hora dando testemunho público de Jesus, outra hora negando Jesus publicamente. Olha o que virou este homem após o batismo no Espírito Santo. Olha a igreja, como eu já disse aqui,
A igreja em Éfeso, capítulo 18 de Atos, tinha lá 12 irmãos, uma igreja minúscula, considerando que Éfeso era uma das principais cidades romanas na Ásia Menor. Quando Paulo chega ali, Paulo faz uma pergunta: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Nós nunca nem ouvimos falar que exista um Espírito Santo. Paulo então prega para eles, ensina para eles, aqueles que não tinham sido batizados em água, conforme o ensinamento de Jesus Cristo, porque eles eram, na sua grande maioria, discípulos de João. Então eles conheciam o batismo de João. Então Paulo vai, batiza eles em águas, Paulo impõe as mãos sobre eles e ora por eles, e eles são batizados no Espírito Santo. E aquela igreja pequena, acanhada, se transforma em uma das principais igrejas na Ásia Menor, a igreja em Éfeso. Então veja a transformação que aconteceu. Você é cristão, você já serve a Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, você faz a obra de Deus, mas fique sabendo que no dia em que você for batizado no Espírito Santo, conforme os registros de Atos, conforme as cartas dos apóstolos, principalmente de Paulo, a sua vida vai mudar, o seu ministério vai mudar. Por isso, vale a pena investir em oração, em santificação, em obediência e confiar em Jesus Cristo, que Ele vai te dar esta bênção. O segundo tópico, ele vai tratar exatamente disso, sobre o dinamismo da igreja apostólica. No primeiro ponto, ele vai dizer sobre a igreja, uma igreja que nasce, que ela nasce avivada, uma igreja que ela vive realmente, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, né? Pelo fogo de Deus, a igreja, em Atos, capítulo 2, a igreja primitiva, ela nasceu no fogo, ela cresceu com essa unção, com essa operação, com esta ação do Espírito Santo, né? Tanto que a palavra de Deus vai dizer em Atos 2:47 que todos os dias o Senhor acrescentava àquela igreja as pessoas que deveriam ser salvas. Em Marcos 16:20, Marcos está registrando, né, os acontecimentos pós-batismo no Espírito Santo, porque ele vai dizer que os discípulos saíram, os apóstolos saíram por todas as partes pregando a palavra e o Senhor confirmava a mensagem pregada com sinais, com prodígios que se seguiam, né? Então veja, uma igreja que nasceu avivada. Os discípulos, eles obedeceram às ordens de Cristo. Vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando eles receberam este poder, eles então saíram por todas as partes, anunciando a palavra do Senhor. O ponto 2 do segundo tópico, vai falar a igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo. Atos 2:41, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Louvado seja Deus. Ele também vai dizer sobre o avivamento espiritual na Igreja Apostólica, revela um profundo compromisso com duas esferas: com a questão espiritual, que envolvia a piedade, a palavra e a oração, a obediência, né? A igreja primitiva, em Atos 2, ela obedecia, ela era unânime em obediência aos ensinos dos apóstolos, ela era unânime na oração, mas também vai falar da questão social, a parte da comunhão, né? Os irmãos vendiam, os irmãos que tinham propriedades vendiam as suas propriedades
distribuíam com os mais pobres. Tem até a história de Barnabé, né? Aquele levita natural de Chipre, capítulo 4, e ele vendeu suas propriedades e distribuiu com os mais pobres. Comunhão, preocupação com o mais pobre, que era suprir a carência. Nós devemos nos lembrar que a instituição dos diáconos foi realmente para suprir as carências das viúvas, das irmãs que tinham origem grega, né? Então, foi instituídos os diáconos para organizar a distribuição do suprimento para estas pessoas, para estas famílias. Hoje, em alguns lugares, diáconos são apenas organizadores da questão do culto, né? Ficam na porta, recebendo as visitas, fazendo ali uma assessoria, muitas vezes, ao pastor, a quem está conduzindo a liturgia do culto. Mas naquele tempo, os diáconos realmente faziam este trabalho de socorrer as necessitadas, as viúvas. Nós temos também em Atos capítulo 11, versículo 27 a 30, quando o Senhor Deus usou aquele profeta e ele profetizou, né, que haveria uma grande fome, o profeta Ágabo, e isso aconteceu no tempo do governo de Cláudio César. Houve uma grande fome na Judéia, em Jerusalém, e a igreja que estava em Antioquia, na Síria, fez ali uma coleta de recursos para prover, né, o suprimento dos irmãos que estavam na Judéia. E Paulo e Barnabé, até então Paulo é descrito como Saulo, né? Seu nome hebraico vem de Saul. Alguns dizem que isso era uma homenagem ao rei Saul. Ele e Barnabé ficaram encarregados de levar aos irmãos na Judéia, aos irmãos em Jerusalém, aqueles recursos que foram coletados. Então veja a preocupação da igreja, tanto com o espiritual, como com o material, com aquilo que as pessoas precisam no seu cotidiano. O, o terceiro tópico vai falar o ministério ungido para os dias atuais. Ponto 1, na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres, né? Aí ele vai tomar por referência Marcos, capítulo de número 16, versículo 18. Marcos 16, versículo 18. Poderia até tomar como referência o versículo 17 também, e diz: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, os sinais precisam acontecer, contribui e ajuda muito a igreja, em todos os tempos ajudou e vai continuar ajudando no trabalho da evangelização, porque tem pessoas que ele só acredita se ele vê sinal. Jesus disse isso em João capítulo 4, versículo 48. Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Tem pessoa que, infelizmente, ele só acredita se ele vê sinais. Então, Jesus ele deu poder para a sua igreja, a pregação do evangelho acompanhada com poder, e a igreja precisa buscar este poder, a igreja precisa fazer realmente aquilo que Paulo ensinou em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, buscar com zelo, né, estes dons para ser abençoado e abençoar outras pessoas, abençoar a igreja, abençoar a comunidade local, abençoar as pessoas com a manifestação, com a operação dos dons do Espírito Santo. Ponto 2 do terceiro tópico, autenticado por Deus. Aqui ele vai falar que um ministro ungido não se desenvolve apenas
por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos. Então veja, glória a Deus, né, por esse comentarista da lição, por ele ter este cuidado. Porque por vezes a pessoa não tem condições de ter acesso a uma universidade, a uma faculdade, a um seminário. Mas a pessoa é um cristão. Mas o homem e a mulher têm comunhão com Deus, têm a sua vida de obediência, de leitura da Bíblia, de oração, e Deus chama. E Jesus chama para o ministério. E nós devemos considerar que nós tivemos na igreja primitiva homens que eram extremamente preparados, que tinham uma formação muito boa. Tivemos o caso de Apolo, tinha uma capacidade de persuasão, uma oratória, uma eloquência maravilhosa. Tivemos Paulo, mas nós tivemos Pedro, que era um pescador humilde. João, a Bíblia chega a dizer, em Atos capítulo 4, versículo de número 13, que os líderes judaicos da época ficaram maravilhados quando eles ficaram sabendo que Pedro e João eram indoutos. Mas Pedro e João, com a graça de Deus, pregando, falando de Jesus Cristo, dando testemunho, comparando Jesus Cristo com as profecias que o Antigo Testamento falam a respeito dele, os homens ficaram maravilhados. E aí eles ficaram sabendo que esses apóstolos estiveram com Cristo, andaram com Cristo. Aí faz toda a diferença. Então veja, aquele que tem condição de pagar uma faculdade, um seminário, glória a Deus por isso. Mas aquele que não tem condição não deve se limitar, deve sim se lançar nos braços de Cristo, orar, ler a Bíblia, buscar a Deus, viver a dependência. E aquele que tem condição também o deve fazer. Unir, né, o conhecimento que adquiriu através dos livros, dos professores, da oportunidade que teve, a graça do Espírito, a unção, a manifestação do Espírito. Aí é maravilhoso, não é? Mas veja, Pedro e João eram pescador e nem por isso eles deixaram a desejar. É tanto que quando Paulo fala a respeito deles em Gálatas, capítulo 2, versículo número 9, Paulo diz que estes, Pedro, Tiago e João, eram tidos como colunas da igreja. Louvado seja o Senhor Deus por isso. Então, não é porque uma pessoa, às vezes, não tem um título acadêmico que ele vai deixar de servir a Cristo e fazer aquilo que o Senhor Jesus quiser que ele faça, né? Deve buscar, deve orar, viver uma vida cheia do Espírito Santo e dar glória a Deus e viver para a glória de Deus, né? Então, que fique bem claro que não se limita a estes critérios, né? Em alguns lugares, esses critérios vêm em primeiro lugar, né? Você tem teologia? Se não tem, não serve. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse: na minha igreja só é pastor quem tem teologia. Falei, então, teoricamente, Pedro não poderia ser pastor da sua igreja. Aí ela se assustou, né? Porque a pessoa está ali bitolado a um pensamento único e quando você fala uma coisa assim diferente, dá um impacto. Então, Pedro não poderia ser pastor da sua igreja. Então, veja, vamos ter este cuidado, né? O ponto 3, uma vida avivada, uma igreja avivada, ela glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito Santo glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso, não por acaso, o nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. João 16, 13 e 14. Então, o obreiro que é usado por Deus, que é usado pelo Espírito Santo, ele nunca vai querer ficar com a glória para si. Infelizmente, nos nossos dias tem pessoas que estão buscando a glória para si, retendo a glória para si.
Outros estão comercializando o dom, o ministério, como se fosse seu. Comercializando. A igreja está sofrendo atualmente porque boa parte dos seus obreiros são comerciantes. Estão comercializando, cobrando para pregar. É uma coisa terrível. Não cobra diretamente, mas já virou um costume. Então, isso é terrível. Isso também é uma maneira de tirar a glória de Deus. Porque é Deus que faz, de graça recebeis, de graça dais. Né? É lógico que o obreiro é digno do seu salário. Mas o seu salário, né? Aquilo que é justo, aquilo que é razoável. Tem pessoa por aí que está cobrando 3, 4, 5, 10 mil para pregar um fim de semana, uma mensagem, duas mensagens, hotel de luxo para ficar, passagem de avião. Então é difícil, né? Aí a gente vê a situação da igreja e entende o porquê que está dessa maneira. Olha, no capítulo 3 de Atos, quando aquele paralítico foi curado, junto à entrada do templo, a porta formosa, ali tinha muita gente, né? Tanto que a Bíblia diz que cerca de 5.000 homens se convertem através desse milagre, tinha muita gente. E quando o camarada foi curado, os homens, as mulheres, as pessoas fixaram os olhos em Pedro e em João. Tipo, foi esses dois homens que fez isso. E Pedro e João, como servos de Deus que eram, fizeram o que todo homem e mulher precisa fazer. Atos, capítulo 3, versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como que se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos este homem andar? Veja, irmãos, quando os homens de alguma maneira quiseram transferir alguma algum mérito, alguma glória para Pedro e João por causa daquele milagre maravilhoso que havia acontecido, Pedro e João deixou bem claro que nada daquilo que estava acontecendo era resultado de, de uma ação própria deles, mas que aquilo que estava acontecendo era porque o Senhor Jesus Cristo estava realizando. Aquele paralítico foi curado, teve a sua saúde restabelecida por Jesus Cristo. E somente a Jesus Cristo a honra e a glória. No capítulo 14 acontece algo semelhante com Paulo. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé, eles estavam em Listra, e um certo homem era aleijado, era leso dos pés, era coxo, desde o seu nascimento. Atos 14, versículo 8. E este ouviu Paulo pregar, e fixando os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado, disse: Levanta direito sobre os teus pés. E ele levantou e andou. E a multidão, vendo que Paulo fizera, levantar a voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Tudo que alguns homens de hoje querem, né? Ser comparado aos deuses, né? Ser adorado, ser honrado como deuses. E clamavam, ou seja, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: Varões, por que fazeis estas coisas?
nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo o que há neles. Você já pensou um negócio desse? A camarada queria adorar Paulo e Barnabé como se eles fossem deuses. Você já pensou o proveito que Paulo e Barnabé poderiam tirar deste povo se eles quisessem? Ouro, prata, benefícios, honra. Mas aqui está a atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não permitir que alguém venha honrá-lo acima daquilo que está determinado que um irmão deve honrar o outro. Nós devemos honrar os nossos irmãos, valorizando, orando, sendo companheiro, amigo, ajudando no que for possível, mas nunca entrar por esse caminho de idolatria, de adoração, de venerar um homem. É o que está acontecendo em muitos lugares. Quando eles ficam sabendo que vai vir um pregador, ele homem ou mulher, famoso, a igreja enche. E as pessoas parece que ficam em êxtase, parece que ficam assim, deslumbrando, né? Qualquer coisa que o camarada fala, faz, o povo vai nas alturas. E às vezes coisas absurdas. A gente já viu pastor jogando balde de água no povo, pastor enxugando o corpo com um lenço e jogando para o povo. A gente já viu coisas absurdas acontecerem, né? Então isso não é uma atitude correta, nem da parte do povo, nem da parte daqueles que se dizem servos de Deus. Aqui está a atitude de um homem e de uma mulher que honra a Deus. Foi usado por Deus, aconteceu um milagre, e endereça a Deus a honra e a glória. Nós nada podemos fazer, nem mesmo por nós, quanto mais por alguém. Tudo é para a glória de Deus. Uma igreja avivada, ela glorifica a Cristo. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Conclusão. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre esta igreja. Não podemos deixar apagar esta chama. A unção do Espírito Santo continua disponível ainda nos nossos dias. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele diz: Não extingueis o Espírito. Que o Senhor Jesus Cristo venha nos avivar a igreja brasileira. O Brasil precisa mais do que nunca de uma igreja avivada. As dificuldades, os desafios que estão postos para o Brasil, este ano de 2013 em diante, o Brasil, mais do que nunca, precisa de uma igreja avivada. Aliás, o mundo, mais do que nunca, precisa de uma igreja avivada. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, para a glória do nome dele.